Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra e o assunto que nós temos trabalhado nesses últimos tempos. Nós temos falado sobre o poder da cruz, não é verdade? E a vida que nós temos por causa do sacrifício de Jesus, não é verdade? Nós falamos alguns domingos atrás sobre o poder da cruz, falamos sobre a liberdade em Cristo, falamos no domingo passado sobre unidos com Cristo na morte e na ressurreição, e hoje eu quero falar de como é que a gente vive uma vida livre do pecado. E antes da gente começar, eu já quero declarar isso: nós já fomos libertos do poder do pecado, amém? Você pode repetir comigo? Eu já fui liberto do poder do pecado. Essa é uma verdade que a Bíblia nos garante, lá o texto de Romanos 6 e 7. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi o quê? Crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Isso está na Bíblia, amém, gente? Então não é uma invenção, não é um pensamento positivo, não é uma coisa para fazer a gente se sentir bem, é uma verdade, é um benefício daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. E na semana passada a gente aprendeu sobre quando a gente morre na cruz, nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. E quando a gente ressuscita com Cristo, ou seja, o Espírito Santo então vive em nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Essa música que nós cantamos agora, né? Como selo em meu coração, tu és meu tesouro. Quem é o selo do nosso coração, diz a palavra? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que diz ao nosso coração que nós somos filhos e filhas de Deus. Então não é um sentimento de que eu sou filho e filha, é uma convicção, amém? É fé, eu sou filho de Deus. Ah, mas eu não me sinto. E hoje eu queria falar um pouco sobre esse excesso de sentimento que nós temos, porque a gente foi ensinado muitas vezes a confiar mais no que nós sentimos do que a palavra diz. Faz sentido isso ou não? Às vezes nós confiamos e damos muito mais valor pelo que nós sentimos, para os nossos sentimentos e emoções, do que aquilo que a palavra diz. A Bíblia fala que o justo, o cristão, aquele que nasceu de novo, ele viverá pela fé. Então ele não vive pelos sentimentos, ele vive pela fé. E a fé é uma decisão. A fé é uma resposta à verdade, à palavra de Deus. E o que acontece é que muitas vezes a gente fica com essa pergunta aqui: eu sou cristão, mas parece que eu não consigo parar de pecar. Você já pensou isso? Alguém além de mim já pensou isso já? Porque assim, gente, eu vou apelar para a sua inteligência aqui. Nós sabemos o que é pecado, não sabemos? Na semana passada meu pai falou que pecar, uma das significados da interpretação da palavra, que pecar é errar o alvo, não é verdade? Só que esse alvo não é eu que defino. Quem define o alvo? Deus. Porque se eu mesmo criar o alvo e eu mesmo acertar, de quem é a vontade? Minha. Mas quem cria o alvo por aquele que nasceu de novo? Deus. Ele cria um alvo e fala: olha, agora você tem que viver nesse estilo de vida, agora você tem que viver com essa convicção, agora você tem que viver com essa fé. E aí todo o desejo da nossa vida agora é tentar o quê? Acertar esse alvo. Só que sozinho a gente não consegue, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente cria um outro alvo, que a gente mesmo desenha, e a gente começa a tentar ficando atirando um monte de flecha. Você já viu aqueles desenhos animados, que o cara atira a flecha, aí ele erra, aí depois ele vai até o alvo, tira o alvo e coloca onde ele colocou? Às vezes a gente faz isso. Mas nós temos que lembrar que quem define este alvo é o Senhor, amém, gente? E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fica com essa sensação de que eu sou cristão, mas parece que eu não consigo parar de pecar, porque nós temos algumas raízes e sensações que são mentirosas. Essa sensação de que eu não consigo parar de pecar é uma
sensação. Aí você fala, não, Gustavo, eu peco mesmo, não é uma sensação. Eu peco, eu escolho. Olha que legal, eu escolho. Eu escolho. Porque, a grande sacada daqueles que nasceram de novo é que eles têm a capacidade de escolher. Repete isso comigo, eu tenho a capacidade de escolher. Hoje nós vamos falar bastante sobre escolha, porque nós precisamos entender que a vida cristã ela é uma vida de responsabilidade. Ela é um benefício maravilhoso do que Jesus Cristo fez na cruz, mas Deus nos ama tanto que Ele falou, eu os libertei para que eles possam fazer as escolhas. Eu os libertei para que eles façam escolhas que se aproximem de mim. Por isso que a gente precisa lembrar isso, Jesus, Ele venceu na cruz, Ele já aniquilou o poder do pecado sobre a vida dos que creem nele. Não somos mais escravos, podemos escolher pecar ou não. Mas para os incrédulos, que não creem no sacrifício de Jesus, esse é o significado daqueles que não creem, os incrédulos, eles ainda estão debaixo da lei do pecado, ou seja, em suas decisões eles sempre escolherão o pecado. Só, Gustavo, é difícil definir isso, porque não é difícil, gente. Quem não conhece a Deus, conhece os alvos de Deus? Não. Então a gente desenha os nossos próprios alvos na vida, e a gente acha que quando a gente acerta, nós demos certo. Só que a vida do cristão, a vida que nós vivemos agora, o apóstolo Paulo vai dizer, que não é mais para nós mesmos, mas é para glorificar a Deus. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. E toda essa vida, se eu comer, se eu beber, se eu me deitar, se eu trabalhar, tudo que eu faço para a glória de Deus. Esse é o objetivo da vida cristã. Por isso que o alvo é definido por quem, gente? Por Deus. Sem relacionamento com Deus, dá para saber qual é o alvo dele? Não. Por isso que o relacionamento é uma parte essencial da vida cristã, do regenerado, daquele que nasceu de novo. E isso presta atenção nisso, uma das maiores armadilhas do diabo é dizer para mim e para você que nós não precisamos nos relacionar com Deus. Então ele vai falar que ler a Bíblia é difícil, ele vai te cansar, te esgotar no dia da célula, para fazer você não ir na célula. Você vai ser rápido para desmarcar um discipulado e um encontro, que está cansado, porque o dia foi difícil. São um monte de investidas que fazem com que a gente ande em solidão, sozinho, desconectado. Mas aí no slide fica bem claro, tem os que creem e os que não creem. O texto que nós lemos de Romanos 6, ele diz algo muito interessante, ele diz que aqueles que morreram com Cristo foram libertos do poder do pecado. Os que são livres do poder do pecado tiveram que morrer com Cristo. Como é que nós morremos com Cristo? Jesus Cristo se torna Senhor e Salvador da nossa vida. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós declaramos isso publicamente no batismo, certo? O batismo é uma declaração pública de uma mudança que aconteceu no nosso coração. O batismo não é uma declaração, eu sou perfeito. Quantos batizados nós temos aqui? Batizar nas águas. Você ficou perfeito depois, irmão? Não, né? Tem uns que até piorou um pouquinho, né? Brincadeira. Mas o batismo não é sinônimo de perfeição. O batismo é sinônimo de uma mudança. Eu entendi que Jesus Cristo é Senhor da minha vida e agora eu dedico a minha vida para conhecê-lo. E agora eu dedico a minha vida para ser discípulo. Isso é o batismo. Essa é uma declaração pública dessa fé. Então, gente, esse pecado que muitas vezes a gente comete, que eu falei, que nós estávamos aqui no slide, né? Eu sou cristão, mas parece que eu não consigo parar de pecar. Parece que eu não consigo parar de mentir. Parece que eu não consigo parar de enganar. Parece que eu não consigo. Tem duas raízes. E essas duas raízes eu preciso que você dê uma olhada aqui. Eu vou dar um tempinho para você analisar o seu próprio coração, como eu analisei o meu coração quando eu estava escrevendo isso. Esses pecados que nós cometemos constantemente,
Porque nós cometemos. A Bíblia fala que quem diz que não peca faz de Deus mentiroso. O apóstolo João vai escrever. A gente precisa avaliar o nosso coração. Primeiro, você peca e eu peco por sermos escravos do pecado, e eu atendo aos desejos da minha natureza humana caída que já foi crucificada. Então eu fico atendendo a esses desejos constantemente. Ou nós pecamos porque nós temos limitações, ou tem algo na nossa vida, resquícios da vida velha, que estão nos atrapalhando. Eu vou dar um exemplo para ver se fica mais claro aqui. Vamos dar o exemplo da mentira. Você peca por ser escravo do pecado e atender aos desejos de uma natureza humana caída. Como é que isso acontece? Você mente para se dar bem em uma situação, mesmo que isso prejudique outra pessoa. A marca da natureza humana, ela é egoísta. Repete comigo, egoísta. A marca da pessoa que não conhece a Cristo, por mais que ela frequente a igreja, mas ela ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, é o egoísmo. Então, o que é o egoísmo, gente? Eu em primeiro lugar, e os outros que se explodam. Os outros têm que se virar. O importante sou eu. Tenho que fazer o meu. Substitua pela frase que você quiser. Se nós somos os mais importantes, nós não temos o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo, como nós cantamos nessa manhã, ele é manso e humilde. Jesus não é um homem egoísta, portanto nós que temos o Espírito dele, não podemos ser egoístas. Então você entende que o primeiro é uma escolha consciente. Eu sei que eu vou me beneficiar, eu sei que vai prejudicar os outros, mas mesmo assim eu faço. Isso é ser escravo do pecado. Ficou claro, gente? Sim ou não? Segundo, você peca porque tem limitações ou tem algo dos resquícios da vida velha que está te atrapalhando. Você muitas vezes mente, você sabe que é errado, porque você tem uma marca de rejeição. Ou seja, você precisa que as pessoas aceitem você. Então você vai e se amolda elas. É isso que eles querem ouvir? Então eu me adapto. Os dois são pecado, gente? São. O segundo não é menos pecado que o de cima. Ambos são pecado, porque o pai da mentira continua sendo quem? O diabo, diz a palavra. Mas ficou clara a diferença entre um e outro? Em um é uma escolha deliberada. Eu vou prejudicar outras pessoas porque o mais importante sou eu. Esta pessoa não nasceu de novo. Não tem um novo coração. Porque o que reina no próprio coração é a si mesmo. Eu preciso sair melhor do que todos os outros. Mas o segundo, também pecando, muitas vezes ele responde, ele fala, eu sei que isso está errado, só que eu não consigo agir de outra maneira, porque eu preciso que aquela pessoa goste de mim, eu preciso que aquela pessoa me aceite. Você percebe que isso mostra uma outra coisa, gente? Mostra uma marca. Mostra uma marca ou não mostra? Mostra. Muitas vezes nós vivemos uma vida de pecado porque nós temos marcas que não são tratadas e curadas. Os pecados que nós mais convivemos na nossa vida são muitas vezes em resposta a marcas e feridas não curadas. Uma pressão constante no trabalho, uma sensação constante de rejeição. Você colocou uma meta muito grande sobre a sua própria vida e você não atingiu, então você se sente frustrado, e a frustração que não é levada ao Senhor, que não é confessada, ela muitas vezes vai acabar no pecado da incredulidade, na ansiedade, onde a gente fica se diminuindo, eu não mereço mesmo. Sabe, e leva a gente para a ingratidão. Sabia que ingratidão é pecado? A gente convive com essas coisas, porque muitas vezes a gente não toma posse de que nós realmente já fomos libertos do poder do pecado.
Vou repetir de novo: quantos foram libertos do poder do pecado? Você crê nisso? Você crê mesmo? Então o foco da minha e da sua vida agora não é mais o pecado, mas é se santificar, ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, essa realidade aqui muda. Ela muda completamente. Eu vou mostrar para vocês como ela muda, porque é uma coisa muito, muito grande. Então aqui, em uma situação, nós sofremos, a segunda situação aí que está no slide, a gente sofre a rejeição que não escolhemos. Ficou uma marca que precisa de cura. Na outra é deliberado. Eu preciso fazer essa pergunta mesmo. Ficou claro a diferença desses dois pontos? Vocês entenderam isso? Porque isso não é uma coisa que a gente sente e alguém analisa na nossa vida. Isso nós fazemos uma autoanálise constantemente. Senhor, eu estou tomando essa atitude por causa dos meus desejos? Eu estou irritado dessa maneira, eu estou reagindo desse jeito porque meu coração está endurecido? Eu não peço perdão porque eu quero justiça? Porque o segundo coração, quando a limitação é revelada, sabe o que ele faz? Ele se arrepende, ele pede ajuda. A segunda situação, ele fala: meu Deus, eu estou mentindo, porque eu estou buscando a aprovação de alguém, usando esse exemplo. Eu preciso ser curado, porque a minha vida não pode ser enraizada na mentira. Eu preciso que o meu coração seja preenchido. E a gente vai até alguém, certo? Nós vamos até alguém mais experiente, nós vamos compartilhar e nós vamos falar: Senhor, eu preciso ficar livre disso, porque eu não quero viver buscando a aprovação de outras pessoas. Eu quero ser satisfeito naquilo que Deus diz que eu sou, filho e filha amado. Então, sabe, gente, apesar, nesse próximo slide, apesar de termos sido feito novas criação e termos sido unidos a Cristo e ao seu Espírito Santo, como nós vimos na semana passada, nós podemos ainda escolher satisfazer os desejos do homem, que já não o domina mais. Nós temos uma escolha diária. Só que eu preciso aqui falar um negócio: não é algo que está dentro de você, mas é uma força externa. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 5, Gálatas 5,16 e depois do versículo 24 a 25. Olha o que Paulo diz: por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Se o Espírito guiar a sua vida, vocês não satisfarão os desejos da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Dá para viver os dois juntos, gente? Sim ou não? Não. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês querem fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo da lei do pecado, porque vocês são guiados pelo Espírito. E aí Paulo diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e desejos da sua natureza humana. Quem crucificou as paixões e os desejos? Foi Jesus que crucificou? Vamos dar aqui interpretação de texto. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, quem crucificou? Eu. Jesus morreu na cruz, Ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas quem escolheu colocar os meus desejos na cruz? Eu posso colocar os desejos da Maíra na cruz? Não, eu só posso colocar os meus. Isso é responsabilidade. Aqueles que pertencem a Cristo, que Jesus Cristo é Senhor da vida, crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Portanto, gente, existem essas duas coisas do cristão regenerado. Internamente nós somos revestidos do Espírito Santo, é o próprio Deus habitando em nós,
e nós podemos falar com Ele sem empecilhos. Nós podemos escolher obedecer a Deus, amém? O novo coração, a Bíblia diz lá em Ezequiel, ele é capaz de obedecer. E aí existe um fator externo. Qual que é o fator externo na vida do regenerado? O fator externo na vida de quem nasceu de novo? Nós somos alvos de pressões e tentações que nos querem levar ao pecado. E o diabo quer que nós nos afastemos do Pai. Olha o que a Bíblia diz, gente. 1 Pedro 5,8. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Deixa eu fazer uma pergunta: o diabo está dentro ou fora? Onde? O diabo está dentro do regenerado? O diabo está onde? Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que hoje em dia pensam que a gente tem o bem e o mal dentro da gente. O diabinho e o anjinho do Tom Jerry. Sabe? Ai, se eu ficar assistindo isso, o mal vai crescer dentro de mim. O mal não cresce dentro de você, porque você nasceu de novo. Mas assistir aquela porcaria é uma escolha. É ou não é? É uma escolha. Ninguém obriga a gente. Segunda Coríntios 4. De todos os lados nós somos pressionados por aflições. De todos os lados. Mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perplexo é uma expressão externa. Desesperado é uma expressão interna. Eu fico, caramba, olha o que aconteceu, mas eu não me desespero. Eu sei quem é o Senhor do meu coração. Somos perseguidos externamente, mas não abandonados, porque quem mora dentro de nós? O Espírito Santo. Então, por mais que nós estejamos sozinhos, mesmo que haja perseguição, nós não estamos sozinhos, porque o Espírito está conosco todos os dias da nossa vida. Somos derrubados externamente, mas não destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo externo, continuamos a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. É como se Paulo estivesse falando: você quer experimentar mais Jesus? Sofre um pouquinho externamente. Pô, Paulo, se quer experimentar um pouco mais de Jesus, precisa muitas vezes ser pressionado, ficar perplexo, ser perseguido, ser derrubado, mas isso não abala o que tem dentro de nós, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então vocês entenderam, gente, a diferença entre o interno e o externo? Aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo internamente. Ele testifica que somos filhos e filhas de Deus. Ele fala testificar que somos filhos e filhas de Deus, está dizendo que está falando sobre a nossa identidade. E o mundo está tentando o tempo inteiro atacar a nossa identidade. Você é o seu erro, você é o seu pecado, você é o seu fracasso, você é a sua frustração. E a gente responde com o quê? Eu sou filho e filha de Deus. Só que só consegue responder a essas coisas externas aqueles que nasceram de novo e estão cheios do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, a gente parece que a luta é forte, parece que a luta é grande. Sem o Espírito Santo, vem esse versículo aqui de 2 Coríntios e fala: somos derrubados. Aí a pessoa cai e fala: acabou, agora eu vou me acolher aqui no canto e vou esperar ser pisoteado. Sem o Espírito Santo, um tropeço parece o fim da vida, mas com o Espírito Santo a gente se derruba e o Senhor vem e nos levanta e fala: vem cá, filho, eu estou com você, continua. Entende a diferença daqueles que têm o Espírito e daqueles que estão afastados do Espírito? Quando a gente peca, o Espírito Santo não sai da gente. Não é o gênio da lâmpada. Não é: Gustavo precisa ser punido, vou sair. Ele não sai de dentro de nós.
A questão é que se a gente convive com o pecado e permanece no pecado, a nossa percepção, repete comigo, percepção, diminui. É uma questão de percepção, que muitas vezes está atrelado ao nosso sentimento. Então é aquilo que a gente sente, é o que a gente acredita. Eu estou me sentindo mal porque eu pequei. Deus não vai ouvir minhas orações. Eu nem vou para a igreja hoje. Mas é verdade. Mas o sentimento guia a vida. Mas nós não somos aqueles que são guiados pelos sentimentos, nós somos guiados pela fé, amém, gente? E essa fé é em Jesus Cristo, Senhor, que subiu aos céus e enviou o seu Santo Espírito para habitar dentro de nós. Mas a vida santificada é uma escolha. A vida santificada é uma escolha. Crescer no Espírito é uma escolha. E quando a gente não saca isso, a vida cristã se resume em pecar e despecar. Pecar, pequei, preciso ficar liberto da culpa. Vou confessar para alguém, não estou mais sentindo culpa, pequei de novo. Mas aí eu vou confessar de novo para o cara que eu pequei? Não, deixa quieto. E aí quando a gente vive, quando a gente percebe, a gente está vivendo uma vida cristã cheia de culpa. É bom andar culpado, gente? É bom? Não. A culpa traz junto o medo de alguém descobrir, o medo de eu ser julgado. Só que aí algumas pessoas reagem ao medo diferente. Algumas pessoas reagem ao medo falando assim, não, eu vou mostrar para todo mundo o meu lado bom. Aí todo mundo mostra o lado Superman, todo mundo mostra o lado Mulher Maravilha. A gente só mostra o nosso lado bom para as pessoas, mas o nosso outro lado, que está cheio de culpa, condenação e tristeza, a gente não mostra. Só que é esse o que nos mata, esse o que leva a gente para a solidão, esse que leva a gente para uma tristeza profunda. Mas essa não é o convite do Senhor para nós, amém? O convite é, se vocês andarem no Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Mas Gustavo, eu preciso convencer as pessoas. É o que o Espírito Santo quer? Então eu pergunto o que o Espírito Santo quer. Gustavo, mas eu preciso de justiça. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso juiz. Então a nossa interação uns com os outros muda. A nossa interação com Deus na oração muda. Então o diabo ele sempre vai tentar manchar a nossa identidade. Por isso que esses textos são muito importantes. Você percebe que todas as ações de Satanás, elas são externas. Não está mais dentro do coração daquele que nasceu de novo. Portanto, repete comigo, eu tenho uma escolha. A coisa mais importante para você decorar hoje é essa: eu tenho uma escolha. Eu e você. Fala para o pessoal do seu lado, eu tenho uma escolha. Porque tem uns que não falam, então lembra ele, às vezes ele está viajando, cutuca aí e fala, você tem uma escolha. Às vezes, gente, a única maneira da gente vencer isso, é através da santificação. Essa pressão externa, que parece que às vezes está atacando a gente, só tem uma resposta: ser santo. Jesus teve pressão externa, não teve, gente? Gente o acusando, querendo matar, buscando apedrejá-lo. Lá já Jesus no jardim lá de Getsêmani, chorando, falando, Pai, se possível eu não quero realizar isso, se tiver outro caminho, mas acima de tudo seja feita a tua vontade, porque o Espírito de Jesus estava fortalecido. Ele falou, a minha carne, o meu desejo do homem quer uma coisa, mas eu sei o que o Senhor quer para mim, por isso eu escolho obedecer a Ti. Só responde obediência quem está santificado. Só responde obediência quem está cheio do Espírito Santo. Porque senão fica difícil obedecer. Fica difícil de abrir mão. Fica difícil de cumprir com Mateus 5, 6 e 7. Fica difícil caminhar a segunda milha. Fica difícil dar a capa. Fica difícil virar o outro lado da face. Mas para quem é cheio do Espírito Santo, isso não é difícil. Então sabe, gente, a batalha, puxa que eu pulei um slide aqui, mas a batalha, às vezes a gente tem essa sensação de que tem uma batalha dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele fala isso lá em Gálatas 5, que existe como se fosse um embate, não é verdade? Só que Paulo não está dizendo que existe o bem e o mal dentro de nós.
Paulo está dizendo que existem forças externas que tentam corromper a nossa identidade, mas parece que é dentro, mas não é, só parece. Eu coloquei no slide, às vezes temos a sensação de que há uma batalha dentro de nós, entre o bem e o mal, porque não escolhemos Jesus todo dia, não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, é somente uma percepção, pois a verdade é que nós já fomos libertos do poder do pecado quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O fato é que Jesus já destruiu o pecado, amém? Só que a nossa percepção diminui quando a gente está longe do Espírito. Acende uma luz num ambiente escuro e vai se afastando da luz. Qual é a percepção que você tem? De que a luz está ficando mais fraca. A luz mudou de intensidade? Não, quem está ficando longe da luz? Eu. Agora, conforme eu ando e me aproximo, essa luz reflete sobre mim, ela lança claridade, e eu consigo enxergar quem eu sou. Por isso que Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Quanto mais próximo nós estamos dele, mais nós nos conhecemos. Então sabe, gente, a batalha que existe, para você que nasceu de novo, presta atenção nisso, a batalha que existe não é contra o pecado. Pô, Gustavo, eu faço essa declaração com ousadia, Romanos deixa muito claro isso. Nós que nascemos de novo, que Jesus já se tornou o Senhor da nossa vida, a nossa batalha não é contra o pecado, porque ele já foi destruído. A Bíblia vai falar que a batalha é contra os principados e potestades ao nosso redor, que ficam tentando destruir a nossa identidade, fazendo todo o esforço para levar a gente para pecar. E aí quando a gente peca, essa reação faz toda a diferença. Aí eu pequei e eu me afasto do Pai, ou eu pequei e eu volto para o Pai? Essa é a diferença do aquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. Se por acaso você está aqui nessa manhã, e você ouvindo essa mensagem, você diz assim: Gustavo, mas a minha luta é contra o pecado, meu irmão, minha irmã, eu falo com muita alegria no meu coração, você veio aqui hoje para ser liberto dessa escravidão, porque Jesus te ama muito, Ele morreu na cruz por você, para te libertar da escravidão do pecado, e o que você tem que fazer é crer. Gustavo, eu tenho que ser perfeito? Não! Eu me empolgo. Você tem que somente crer. E quando você crê, você vai fazer essa oração: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu escolho mudar de direção para não mais cometer esses pecados, e eu recebo a sua direção sobre a minha vida. Eu quero que tu sejas Senhor da minha vida. E o próximo passo disso é o encontro Vida Vitoriosa que a gente anunciou, e o próximo passo disso depois é o batismo, e o próximo passo disso é você, cheio do Espírito Santo, viver uma vida que glorifica a Deus, porque é isso que nós deveríamos todos estar fazendo aqui, viver uma vida que glorifica a Deus, com muito ou com pouco, com tempo ou sem tempo, sempre podemos glorificar a Deus. E é por isso então que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Olha Efésios 6:10, uma palavra, a letra talvez está muito pequena, mas Efésios 6:10 a 18, o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Olha o que ele diz, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Essa é a luta do regenerado, amém? Regenerado não luta contra pessoas. Se está atacando pessoa, tem alguma coisa errada. Regenerado luta contra esse tipo de coisa. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Já que interessante, gente, a armadura é onde? Interna ou externa? Ah, olha lá. Para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem, em todas as situações,
Levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso é muito parecida com o nosso tempo que nós vivemos hoje, se você ler todo o livro de Efésios. E é engraçado que a armadura é algo externo. Ele não está falando que nós temos que lutar contra as coisas internas, ele fala que nós temos que lutar contra as coisas externas. Mas Jesus, tanto Jesus quanto Tiago, o apóstolo Tiago, eles falam que os desejos maus fluem de dentro de nós, é verdade. Só como é que você purifica desejo? Sendo cheio do Espírito Santo. Você pode fazer essa oração: Senhor, eu não quero mais ter esse desejo de raiva. Senhor, eu não quero mais ter esse desejo de vingança. Eu abro mão, Senhor. Sabe o perdão? Conhece essa palavra? Linda, né? Perdão. Eu abro mão, Senhor. Quando a gente faz isso, a gente está tirando os desejos malignos. A gente anda leve. Nós não temos mais uma luta interna. Só que às vezes a gente é difícil de perdoar. A gente é difícil, a gente quer justiça. Não, mas tem que acontecer, mas tem que acontecer. Mas isso não é justo, não é justo. Deixa Deus cuidar da justiça, cuida de amar o próximo. Isso é o mandamento, gente. Isso é Bíblia, isso é como nós deveríamos viver como cristãos. Presta atenção nisso, gente. A vingança, a ira e a falta de perdão são lutas internas, que nós já temos o poder de resolvê-las. Se tem alguém aqui nessa manhã que está lutando contra a ira, contra a raiva, você já tem a solução, se chama perdão. Como nós somos muito perdoados, nós devemos perdoar muito. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o irmão, ele fala 70 vezes 7. Jesus está falando, são muitas vezes que nós temos que perdoar. E agora o apóstolo Paulo, ele está ensinando a gente. Ele está falando, diante de uma situação como essa, vocês que nasceram de novo, que não têm amargura no coração, que esse é o que Paulo está supondo, está entendendo, gente? Vocês não têm mais amargura no seu coração, vocês já perdoaram uns aos outros, vocês vivem em honra uns aos outros, vocês não guardam rancor no seu coração, vocês perdoaram as coisas do passado, então agora vocês não têm que ir mais ficar olhando para dentro, vocês têm que ficar atentos por fora, vocês têm que vestir a armadura de Cristo, porque vocês estão em batalha, vocês estão indo fazer discípulos de todas as nações, você está indo arrancar as pessoas que estão indo para o inferno e trazer elas para o reino da luz. Para essa batalha nós precisamos de armadura. Para ficar sentado no sofá remoendo o rancor, a falta de perdão, não precisa de armadura, um pijaminha dá. Mas agora para ir resgatar pessoas das trevas, para cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou, a gente precisa de armadura. E então é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai falar, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Nós só podemos ser fortes se morremos e ressuscitamos com Cristo. A força é do Senhor e o poder é do Senhor, não tem nada a ver com a gente, não está na nossa habilidade ou na nossa capacidade. Toda a armadura, como eu disse para você, é para proteger a parte externa. Perceba, gente, todas as armadilhas de Satanás são algo externo. As armadilhas são externas, as setas do maligno são externas. É uma seta tirada de dentro para... não é algo externo. E aí, olha, Paulo é muito sábio. Paulo, ele fala, você tem que andar com o cinto da verdade. Por que você tem que andar com o cinto da verdade? Qual que é a verdade? Jesus falou, meu pai falou semana passada, o texto de Jesus, vocês conhecerão a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Vocês são livres do poder do pecado. Então a primeira coisa que Paulo fala, para ir para uma batalha, você precisa lembrar que você é livre do poder do pecado.
É a primeira coisa. Você precisa crer que você é livre do poder do pecado. A segunda coisa que você precisa fazer é a couraça da justiça. Cobre o tórax, as áreas vitais do soldado, que protege a vida. Então vocês precisam andar com a couraça da justiça, porque agora a vida de vocês não é mais sua, vocês foram justificados com Cristo. Vocês são considerados justos, não mais pelo que você faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Jesus fez. E aí ele continua, ele fala, vocês têm que ser calçados com as pás das boas novas. E isso está falando sobre a missão. Ele fala sobre a verdade, vocês foram... Gente, quando a Bíblia fala em sequência, você tem que prestar muita atenção. Cinto da verdade, sou livre do poder do pecado. Couraça da justiça, ou seja, eu sou filho e filha de Deus, isso protege a minha identidade, o meu coração. Com isso eu já posso anunciar as boas novas. Ele fala... Perdi ali o slide. Fala sobre a nossa missão. Se somos livres do poder, do pecado e justificados, nós andamos para anunciar as boas novas do que aconteceu com a gente. E aí ele chama a atenção, ele fala, em todas as situações, usem o quê? O escudo da fé. Um soldado que está em guerra, ele não pode andar sem escudo. E por que o escudo da fé? Ele está falando de algo constante, gente, em todas as situações. A fé não é algo abstrato, a fé é a lembrança constante de que nós somos filhos e filhas de Deus, lavados e protegidos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam trazer isso constantemente. O que te protege, o que faz o seu escudo proteger, é você lembrar, eu sou filho, eu fui lavado pelo sangue. Pode vir, capeta, pode vir com as suas mentiras, tem o escudo da fé. Mas se a gente está no sofá de pijama, pensando nas amarguras e na falta de perdão, a gente consegue segurar um escudo? Não dá. Ele está falando, gente, em todas as situações. Muitas vezes a gente não vive como filhos e filhas, porque o nosso comportamento, ele abre espaço para mentiras, abre espaço para que fofocas cheguem até a gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui, filhos e filhas não falam mal uns dos outros. Vou repetir, filhos e filhas não falam mal uns dos outros. Eles vivem em honra uns aos outros. Imagina você estar num exército lado a lado com uma pessoa que está protegendo a sua vida e você sabe que ela falou mal de você para um soldado do lado. Você tem confiança nessa pessoa do seu lado? Tem ou não tem? Não. Você vai querer ficar do lado dela? Não, você vai se afastar, você vai falar, me coloca lá na outra ponta do exército. Só que a igreja parece que virou um antro de fofoca. Parece que as coisas se resumem, porque todo mundo, não, é só para orar pelo irmão. Não é para orar pelo irmão, ora você pelo irmão. A Bíblia fala que nós devemos ir até o irmão e falar com ele. Isso enfraquece o corpo de Cristo. Isso enfraquece a nossa unidade. Porque você percebe, gente, que o oposto disso é o egoísmo. O egoísmo enfraquece o corpo de Cristo. O egoísmo abre espaço para o pecado. E a gente começa a conviver com essas coisas. E Deus não quer que a gente conviva com essas coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Isso é para nós, porque assim, se a gente aceita essas pequenas coisas, nós somos enfraquecidos na hora da batalha. Por isso que a gente precisa ter esse escudo da fé. Se eu sou filho e filha, o meu irmão também é filho e filha. Tem os erros? Tem, mas ele é filho e filha. E eu estou com ele. E as imperfeições dele não são um problema para mim, porque eu também tenho as minhas e eu ando do lado dele. Essa é a vida cristã. E aí ele vai continuar no escudo da fé. Depois ele vai falar sobre o quê? Salvação como capacete. O capacete porque protege a mente. A banda pode subir aqui. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus. Portanto, nenhuma acusação ou palavra contra a nossa identidade pode nos afetar. Pensamentos do tipo, você é o seu pecado, você é o seu erro, a sua marca é a sua realidade, não entram na gente, porque o capacete protege o quê? Bate na sua cabeça assim, faz assim, protege a minha mente.
Gente, você percebeu que na nossa sociedade hoje existe uma categoria de emprego chamado influencer? Já viram isso? Socialmente falando, é uma coisa interessante. Nós fomos criados, uma geração foi criada sem identidade, sem saber quem é. Então precisou criar uma vaga de emprego, ou uma atribuição no mercado de trabalho, que tem que dizer e influenciar quem nós somos. Já parou para pensar nisso? Eu não sou contra a influência, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Agora imagina a quantidade de... E nós trabalhamos com jovens e adolescentes, 10 anos trabalho com jovens e adolescentes. Se esses adolescentes e jovens não ouvem em casa, quem está influenciando eles? Esses caras aí que escrevem no Instagram, digital influencer, que a vida deles é influenciar as outras pessoas, mas eles não têm vínculo, não têm pastoreio, não têm compromisso, eles só querem gerar uma influência. Então, pais queridos, deixa eu dizer para você, a maior influência da vida do seu filho é você. Quem determina a identidade do seu filho é você. Só que você não está sozinho nisso, você tem Deus, amém? E você tem o Espírito Santo que testifica. As nossas escolas, nossas faculdades estão cheias de gente tentando influenciar. E eu vou dizer para você, eu não tenho medo de escola e de faculdade. Não tenho medo de escola e de faculdade. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu conheço que o Cristo que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Não é isso que Jesus disse? Então pode se levantar, pode piorar, o que importa é o que Cristo disse. Se você construir Cristo na vida dos seus filhos, pode vir a faculdade que for, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ou nós cremos na palavra ou não. Aí eu creio nisso, mas eu tenho que ter muito medo. Então você não crê, porque o medo é o oposto do crer. Então desculpa o desabafo aqui, pais queridos, nós cuidamos de muitos filhos de vocês, e nós amamos os filhos de vocês. A mãe é uma equipe maravilhosa, só que a identidade a gente na igreja não forma, vocês formam em casa, a gente só pode ajudar. São famílias fortes que mudam uma sociedade. Não é mais faculdade cristã. Eu acredito que tem que ter faculdade cristã sim. Eu acredito que tem que ter escola cristã sim, mais acessível. Eu acredito. Mas gente, o evangelho sobreviveu ao iluminismo, o evangelho sobreviveu aos mártires, às pessoas sendo penduradas e queimadas. O evangelho sobreviveu a tudo isso na história. Por quê? Porque teve homens e mulheres que falaram: eu vou santificar a minha casa. Os temores dos nossos dias existem, gente, existem. Não estou falando que eles são mentirosos, mas a gente não pode ficar com medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou nós cremos nisso, ou nós nos entregamos para o medo. Mas como é que eu creio nisso? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, porque quanto ao Espírito Santo as coisas são externas, entende? E aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós só atacamos principados e potestades com a declaração vitoriosa da Bíblia. Às vezes a gente tem uma sensação de que as lutas não são vencidas, porque está faltando para a gente o quê? Bíblia. O que eu disse para vocês aqui, vocês concordaram, é Bíblia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra. Então eu não vou temer o mundo, eu vou proteger sim, eu vou tomar os cuidados, mas eu não vou ser escravo do medo, você entende? Porque eu sou o sal da terra e luz do mundo. Eu vou ganhar o mundo para Jesus. Mas muitas vezes a gente se torna escravo do medo, porque a gente está sentado no sofá de pijama, nós não estamos vestidos da armadura de Cristo, nós estamos entregues, a gente não crê que a gente foi livre do pecado. Você entende como a convicção do pecado afeta todo o resto? Se eu acredito que eu fui livre do pecado, eu levanto todo dia e escolho Jesus. Eu levanto todo dia e escolho Jesus.
Nós temos uma escolha. E essa escolha é a escolha do quê? Da santificação. Não é perfeição que nunca comete erros. Santificação é a escolha diária de ser cheio do Espírito Santo. O perfeito amor, diz a palavra, ele lança fora todo o medo. Esse amor é manifestado em nós através do Filho Jesus, e o Filho Jesus é manifestado na minha e na sua vida através do Espírito Santo. Nós precisamos escolher Jesus diariamente, meus irmãos e irmãs. Isso é muito sério, porque se a gente não começa a escolher Jesus diariamente, a gente só vai até Ele quando a gente está com algum tipo de problema, e aí a gente cria um padrão viciante, onde a gente pensa que a nossa vida cristã é só sobre ficar livre da culpa do pecado. A Bíblia diz que nós já fomos libertos da culpa e do poder do pecado, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Você crê nisso? Você crê nisso? Então agora é hora de ser cheio do Espírito Santo. Anima o seu coração ou não? Mas é uma escolha. Queria que tivesse uma porta, um raio-x, que você passasse cheio do Espírito Santo. Queria, é tão mais fácil. Mas a escolha do Espírito Santo é a escolha da intimidade com a Bíblia. A escolha do Espírito Santo é uma escolha de adoração. A escolha do Espírito Santo é uma escolha de oração. A escolha do Espírito Santo é uma escolha de amar ao próximo. A escolha do Espírito Santo é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o nosso chamado nessa manhã é para sermos cheios do Espírito Santo. Mas isso é uma escolha. E o meu papel aqui foi só ilustrar para você, porque nós estamos sendo enganados, nós como igreja estamos sendo enganados, nós estamos sendo enganados, porque estão falando para a gente que tem coisa mais importante do que ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos sendo enganados porque estão desviando o nosso foco para outras coisas, estão desviando nossos focos para bênçãos, estão desviando o nosso foco para o medo, estão desviando o nosso foco para o egoísmo, para aquilo que a gente pode receber. Sendo que Jesus falou: vocês não vão fazer nada, meus discípulos, lá em Atos, vocês esperem até serem cheios do Espírito Santo. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Nós precisamos fazer essa análise no seu coração. Eu quero que, enquanto nós cantamos, eu quero que você faça a análise no seu coração. Todos nós temos algo que nós precisamos nos arrepender, eu creio nisso. E essa escolha está na sua mão, meu irmão, minha irmã. Hoje você pode simplesmente orar e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu tomo esta decisão para não mais cometê-los. Gustavo, é tão simples assim? É. Mas e segunda-feira, o que eu faço? Escolha Jesus pela manhã, escolha Jesus pela tarde, escolha Jesus pela noite. Seja cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Olha, Espírito Santo, sonde o meu coração. Tem algo que eu tenho aberto mão, que eu tenho delegado? Pense na sua casa, pense na sua família, pense na influência que você gera no seu trabalho, pense na influência que você gera sobre os seus familiares, na influência que você gera nas redes sociais, na influência que você gera no seu G100, na influência que você gera no seu cônjuge, nos seus filhos. Diga isso: Senhor, eu quero ser santo, Pai. Santifica os meus desejos, santifica os meus anseios, santifica os meus sonhos, santifica as minhas palavras.